Olá, gente, boa noite. Essa é a nossa quarta aula da disciplina Tópicos Avançados em Políticas Públicas. Hoje nós vamos discutir o artigo, né? Levantar alguns pontos aqui a partir da leitura do artigo da Paula Ballesteros, Gestão de Política de Segurança no Brasil, Problemas, Impasses e Desafios. Esse é um artigo muito interessante, embora seja de 2014, e a autora se propõe a fazer uma reflexão, um apanhado do caminho, né, da gestão, o caminho percorrido e o caminho futuro para a construção de uma gestão democrática no campo da segurança pública, especialmente enfocando as políticas setoriais de segurança pública. Traz ainda muitos pontos que são relevantes, né, desse diagnóstico, e no sentido de apontar esses problemas, desafios e possibilidades para a construção de políticas mais democráticas e antenadas com os problemas que o país enfrenta nessa área. Bom, o texto em si traz alguns temas, né, que eu pontuei aqui, que vão ser tratados enquanto objetivos da aula: gestão democrática no campo da segurança pública, algumas reflexões sobre a legitimidade e a eficiência dessas políticas, da forma como é que elas são construídas, né, enquanto planos, e as dificuldades que elas passam para serem implementadas. Atores, órgãos, competências e potencialidade das ações integradas nessa área, né? A gente vai enfatizar muito isso, esses diferentes atores e organizações de diferentes poderes e instâncias de governo, né? Diferentes poderes, me refiro ao poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, e esferas de governo, me refiro à dimensão municipal, à dimensão estadual, à dimensão federal, etc. Relações intergovernamentais e intersetorialidade, que é uma coisa assim que envolve uma abertura de visão sobre isso. Tem algumas visões assim muito restritas e em algum sentido corporativistas. O histórico institucional brasileiro no campo dessas políticas, né? Esses seriam assim alguns pontos que a gente vai levantar aqui, né? A autora começa trazendo como é que o fato de o Brasil ter uma estrutura federativa acaba impactando, né, historicamente, sobre a criação de uma agenda nacional para a segurança pública, e esse diagnóstico de que a maior parte das ações, né, e os esforços no sentido de criar essas ligas, né, esse esforço de planejamento nacional e de integrar os diferentes órgãos e instâncias para a implementação dessas políticas, esbarrou na fragmentação e na ausência de uma implementação, né, de um esforço para implementar essas ações planejadas, e o que se tem na prática é um diagnóstico de uma profunda fragmentação das ações, dos programas e dos projetos tocados aí nos níveis locais nessas áreas, né? Mesmo quando elas prometem o contrário. Como é que também esse problema acaba criando confusões, né? E o modo como o poder, as competências, elas definem a agenda e as ações das políticas que vão ser implementadas nessa área. Nesse cenário, né, federalista, enquanto não há um novo pacto federativo, o governo federal tem uma posição estratégica e eu diria essencial para que se concilie, se crie de fato um plano, né, e a implementação de políticas para controlar esse fenômeno, né, o fenômeno da violência, os problemas da insegurança pública, que embora seja um país assim muito concentrado em termos de seus recursos no governo federal, a execução, né, está muito, do ponto de vista histórico, mesmo factual, embora se fale de responsabilidades do município, responsabilidade da União, responsabilidades dos governos,
de fato, quem tem assumido essas responsabilidades e a execução dessas políticas, embora a gente vai ver com problemas, são os governos estaduais, e eles sofrem, né, os governos estaduais sofrem com as pressões que eles recebem do lobby das corporações, das organizações que estão ligadas à segurança pública, sobretudo os policiais, militares e civis, o Ministério Público e outras organizações aí. Hoje a gente tem também a figura dos policiais penais, mas devemos imaginar esses diferentes atores, né, que cada vez mais têm criado atmosferas e organizações políticas no sentido de pautar e interferir no desenho dessas políticas de segurança pública, né? Se tornaram atores políticos muito evidentes aí no cenário nacional nos últimos anos. E isso acaba sendo um desafio também para esses governos gerirem, né, essas pressões. Então, diante dessa contextualização inicial, a gente vê que o diagnóstico é de um cotidiano muito despedaçado, né, por essa ausência de planejamento, essa fragmentação, né, e a necessidade urgente de pensar mecanismos de integração. Algumas dessas, ao longo, né, das primeiras décadas do ano 2000, né, já que a gente já está em 2021, indo para a terceira década, né, foram tentadas algumas experiências de articulação, né? A autora cita o Plano Nacional de Segurança Pública, no governo Fernando Henrique Cardoso, que ela caracteriza como um programa que teve boa capacidade de formulação de ideias e pouca capacidade de implementação, mas diria que essa qualidade não se restringe a esse plano, mas também a uma série de outras iniciativas que sucederam o governo FHC, né? E a gente vai ver que tem uma tônica que vem se repetindo, que é como esses planos, embora eles fossem bem intencionados, eles não conseguiram driblar exatamente esses lobbies das corporações que têm em seus discursos as retóricas pela ampliação das punições, né, reforçando aquela lógica penal e repressiva, né, das políticas de segurança pública, e que não é uma marca só desse plano, né. Mesma coisa aconteceu do PRONAS, só que diferente do Plano Nacional de Segurança Pública dos anos 2000, o PRONAS de 2008, ele trazia uma ênfase muito forte na questão das políticas preventivas e um plano aí de longo prazo pela valorização e da qualificação dos profissionais de segurança pública, mas acabou lidando com recuos, né, do governo federal em tocar essa agenda que de fato eu produzi algumas mudanças significativas nessas estruturas administrativas e qualificação dos recursos humanos da polícia, né, das instituições policiais, do sistema de segurança pública integrado com políticas sociais, né, no sentido de pensar uma prevenção, mas que diante do risco de a opinião pública acabar por responsabilizar um possível fracasso desse plano no curto prazo para o governo federal, isso tem um prejuízo eleitoral para o governo, meio que essas ações elas foram, né, continuamente sendo esquecidas e não colocadas em prática, né? É um daqueles dilemas que a gente estudou ao longo das nossas reflexões aí, das nossas últimas aulas, como esse fator político acaba interferindo na agenda e também na implementação dessas políticas. Um dado bem curioso, né, que foi até um objeto também de uma de nossas aulas, quando nós conversamos um pouco sobre o SUSP, no momento síncrono, é que o embrião, né, inclusive do ponto de vista da estrutura, né, do SUSP, que era um plano de criação de um sistema integrado na segurança pública, exemplo do que acontece na assistência social e também no sistema de saúde, já tinha alguns indicativos no documento de 2004, né, inclusive um protocolo
que definia eixos, que eu cito, né? Gestão do conhecimento, um eixo, né? Reorganização institucional, 2 eixos, segundo eixo, formação e valoração profissional, terceiro eixo, prevenção, né? Foco na prevenção, quarto eixo, estruturação da perícia, né? Uma das coisas que ainda hoje impactam muito fortemente a resposta, né? E o sistema de investigação, né, dos crimes na nossa sociedade tem baixa, baixo esclarecimento perante a justiça, muito atrelado a essa dificuldade. Controle externo e participação social e programas de redução da violência. Esse documento também indicava como explorar capacidades, né, de articulação envolvendo os diferentes poderes e as diferentes esferas, né? Os poderes que já citei e também as esferas que eu já citei anteriormente. Que é um quadro, né, que a Ballesteros traz, inclusive eu recomendo que vocês deem uma olhada como algumas ideias pensadas, né, no início dos anos 2000 eram extremamente promissoras, mas que não repercutiram no efeito esperado justamente por essa dificuldade da implementação, né? E a gente vê que para entender a implementação das políticas públicas sempre é bom explorar aquelas questões lá dos atores, né, da burocracia do nível de rua e a capacidade discricionária também, os atores e organizações, os lobbies que estão. Mas vejam aí, ó, esse quadro ele apresenta certas estruturas, né, com indicação de participação, né, de participação que articulasse diferentes atores, né, de diferentes organizações e esferas do poder público e também com setores da sociedade, né, mas que, embora tenha sido criado já como ideia do plano lá do Fernando Henrique Cardoso nos anos 2000, e de fato essas instituições que seriam os gabinetes de gestão integrada, eles, embora sejam muito promissores e tenham boas ideias, né, envolvem articulação interinstitucional, planejamento sistêmico, produção de mecanismos de gestão através de dados qualificados, diagnóstico, avaliação regular, monitoramento, participação, né? Embora toda essa estrutura desenhada aí, né, exemplificada por esse diagrama, do ponto de vista prático, factual, não se tem muitos dados sobre como é que de fato esses gabinetes têm tocado as suas rotinas e quais são seus projetos, seus programas, suas ações e os resultados que foram alcançados, né? Esse deserto aí que são a dificuldade, esse deserto que essas dificuldades criam para a implementação dessas políticas. Um outro dado aí que traz assim como um avanço nesse campo dessas políticas de segurança pública foi a criação de um fundo nacional. E isso foi coordenado a partir dessa estrutura federativa, né, essa ênfase aí no governo federal como esse agente de coordenação, de construção dessas políticas. E esse fundo foi criado para ampliar os investimentos, né? Ainda hoje o país, embora tenha avançado em alguns pontos, é um dos que investe menos em segurança pública comparado a outros países da OCDE, por exemplo, mas tem tido alguns avanços nesse investimento no campo da segurança pública, mas embora tenha também uma boa ideia por trás da criação do fundo, ele acabou que aplicou um volume significativo, tem aplicado volumes significativos de receita nessas políticas, mas a maior parte dessas políticas elas são para adquirir viaturas, né, armamentos, coisas assim mesmo da reprodução do modelo que
existe, né, de política de segurança pública, muito focado na questão policial, na repressão, e pouco se investiu desses recursos em capacitação, inovação, estratégias de prevenção. E tem alguns potenciais assim, muito interessantes do Fundo Nacional e até publicações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de alguma forma dialogam, né, que esse fundo ele permite criar critérios de investimento, de avaliação, né, da qualidade desse investimento. Então, utilizando questões como o tamanho da população que vai ser beneficiada, quantidade de recursos humanos, né, nas polícias civis e militares do Estado, né, ou da instância que vai executar o projeto, indicadores de criminalidade, como por exemplo o número de homicídios. E acrescentaria aí essa questão do Fundo Nacional como uma coisa assim que deve ser considerada para a destinação de fundos para essas políticas, é que de fato sejam avaliados os impactos, né, que esse orçamento tem gerado aí nessas realidades. Então pensar também em termos de accountability, né, essa responsabilidade dos gestores de apresentar os resultados dessas políticas, né, de forma de dar transparência e também a resposta devida pelo emprego do erário público. Bom, né, entre os muitos desafios e problemas que a gente enxerga a partir da leitura do texto, então vão aparecer algumas coisas que são recorrentes ao longo da história dessas políticas. Então tem uma série de confusão de atribuições que acaba gerando sobreposições e disputas de poderes entre esses diferentes órgãos e setores, né, governamentais atrelados à segurança pública. E nesse campo aí, por terem polícia civil, polícia militar, Ministério Público, poder judiciário de maneira mais abrangente, acaba que essas organizações assumem uma lógica própria de funcionamento e acaba criando um insulamento, né, que enfoca muito mais as ações dessas corporações no sentido de reforçar essa cultura organizacional do que criar uma agenda de integração, de pensar objetivos comuns e ações em rede. Por conta dessas características que a gente vem conversando, os níveis municipais e os níveis estaduais, eles acabam se caracterizando por uma profunda resistência à inovação e à mudança nessas políticas setoriais. Né? Outras características também que a gente poderia citar é que geralmente os planos eles passam muito por uma questão de top-down, né? Seja do ponto de vista da sua concepção, da decisão e da execução das políticas. Do ponto de vista histórico, não há processos de avaliação, monitoramento, mesmo a participação social nesses espaços. A negociação política sobre isso é muito restrita e fica muito refém desses lobbies que a gente tinha conversado. Os processos dessas políticas públicas, eles têm algumas fragilidades decisórias, né, que geram uma centralização excessiva e acaba prejudicando a legitimidade dessas políticas. Tem uma outra questão muito central que envolve essas culturas dessas organizações, que é o modo como essas organizações elas estão permeadas por informalidades que se institucionalizaram ao longo do tempo e acabam gerando conflitos onde, de fato, essas organizações teriam objetivos compartilhados, né? Conflitos e divergências, ao invés de enfatizar os objetivos compartilhados e possibilidades de articulação. Isso acaba gerando problemas de desconfiança, problemas de confiança e essa desorganização, desestruturação evidencia uma série de diferenças no prestígio desses atores e dessas organizações
Então, em termos salariais, em termos de reconhecimento social, em termos de confiança das pessoas nas instituições, e também acaba criando desequilíbrios entre as demandas por eficiência, que muitas vezes eles acabam sendo direcionadas muito fortemente para a polícia militar e esquecendo outros atores aí atrelados a essa questão. Outros dados aí que a gente pode enfatizar é que as pastas estaduais e municipais dessa área de segurança pública, elas estão muito mal estruturadas, né? Não possuem uma estrutura de governança adequada, né? De visão mesmo do gestor de como coordenar a política de segurança pública no nível estadual, articulando com os diferentes órgãos e poderes, né? As instâncias federal e municipal, né? Criando esse diálogo, essa sinergia. E isso acaba falhando, né, nessa coordenação dessas políticas em rede, privilegiando muitas vezes alguns interesses particulares e muito localizados, né, sem criar esse ambiente de integração e de ação em rede. A ausência de planos formalizados de segurança, né, aqui mesmo a gente fez uma pesquisa recente aí num projeto que a gente está desenvolvendo. Nenhuma das secretarias de segurança pública daqui da região do Crajubá, né, dos três municípios, dos três maiores municípios da região do Cariri, possuem planos de formalizados nessa área de segurança, embora o governo do estado o tenha, né, aqui no nível municipal não tem. Passando aí por estudos que fizeram essas análises sobre como é que se dá a composição dessas pastas, se percebeu que a maior parte dos recursos humanos são através de cargos comissionados e não tem clareza das funções que são executadas por esses profissionais que assumem essas funções, né? Funções que não estão claras, né, essas posições dentro da burocracia lá do município. Tem uma forte presença nessas pastas de policiais militares e policiais civis, né, deixando de lado profissionais como assistentes sociais, pedagogos, cientistas sociais, profissionais de saúde, administradores e gestores públicos, estatísticos, por aí vai. E pouca ou nenhuma articulação com outros órgãos, né, dentro das ações, projetos e programas tocados aí nesse nível. Muito pouca também intersetorialidade, né, o diálogo dessas políticas de segurança pública com outras políticas sociais, né, de prevenção e ações, né, de parceria também com organizações da sociedade civil, com as universidades, com a iniciativa privada. E aqui a gente pode citar também que, do ponto de vista das ações horizontais, ou seja, que envolve o diálogo entre poder executivo, judiciário e legislativo, é preciso criar essas linhas, né? Criar esses espaços de diálogo e de articulação. E no plano vertical falta muita clareza nessas definições de atribuição e o modo como essas atribuições da esfera estadual, municipal, federal, dos poderes judiciário, executivo e legislativo, eles devem ser negociados no sentido de identificar os conflitos e ver as sinergias e a administração aí compartilhada desse problema público a partir dessa articulação. E um dado aí que precisa ser superado, que é um diagnóstico aí bem evidente, é essa questão dos diferentes poderes e órgãos possuírem diferentes valores, orientações, culturas organizacionais, orientações políticas e procedimentos administrativos, que é um desafio a mais. Então aqui se encaminhando para o fim, né, da nossa aula, em dois caminhos assim que ficam muito apresentados como se fossem contraditórios, né? Que é uma ótica
que vai pensar as políticas de segurança pública muito ligado à questão dos problemas sociais e emprestando um valor na questão preventiva, né, de políticas que vão atingir a raiz dos problemas e reduzir os índices de criminalidade a longo prazo, né, para essa visão. E outra ótica que vai enfatizar muito que o problema da violência, na verdade, é uma questão de criar uma legislação mais dura e aumentar a repressão violenta. E os governos, né, e aí as 3 instâncias que a gente utilizou, eles acabam por questões ideológicas, por questões administrativas, por desculpas, como a questão da escassez de recursos, ou mesmo pela negligência de elaborar planos e estratégias para conciliar essas duas vertentes, acabam direcionando os esforços para um ou para outro caminho, mas em geral a resposta mais fácil que tem sido empregada para o direcionamento e a construção dessas políticas é a escolha mais fácil, a escolha mais conhecida, que é o caminho da força, né? E pouco espaço para essa inovação, embora com muitos potenciais, como a gente explorou. A gente percebe aí que, do ponto de vista das políticas, né, de segurança pública, as práticas preventivas, elas sempre ficam relegadas a um segundo plano, quando se pensa a construção de políticas para enfrentar o problema da criminalidade e da violência no Brasil. Um forte processo de exclusão e de omissão dos municípios, né, na colaboração e articulação de soluções locais, porque a maior parte dos problemas incidem sobre esse território municipal e boa parte das respostas, né, também acontece nos municípios. E diferente do que acontece, por exemplo, com a política de assistência social, que tem um forte papel dos municípios, né, o mesmo não acontece com as políticas de segurança pública. E aí faz-se necessário um amplo debate sobre o papel das guardas municipais, de como organizar esses recursos humanos e também intercalar essas ações com projetos, programas e planos governamentais de curto, médio e longo prazo para atuar sobre um diagnóstico preciso da realidade da segurança pública daquele município, com participação decisiva dessa instância que são os governos municipais, em diálogo com o governo estadual, com o governo federal, com as organizações da sociedade civil, com as organizações privadas, com a universidade, etc, etc, etc. Chama a atenção essa questão, né, que é uma passagem do texto que a ação preventiva não é só uma coisa de longo prazo, porque a curto prazo ela também gera efeitos, porque previne, né, previne conflitos, previne resoluções violentas, né, e o impacto social que isso gera. Cria padrões de comportamento que acabam criando barreiras para os fatores criminológicos acabarem reproduzindo aqueles padrões, né? Aqueles padrões de violência e de vulnerabilidade, de atingir aqueles territórios mais vulneráveis. Bom, gente, por hoje é isso. Agradeço a todos e até a próxima.